A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus? Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho. Olha, hoje nós vamos começar o segundo e último áudio desse estudo. Lembrai dos vossos pastores, né? Abre a sua Bíblia juntamente comigo em Hebreus capítulo 13. Vamos lá, finalzinho da Bíblia. Carta aos Hebreus capítulo 13, do verso 7 ao 9, que diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Tá vendo? Os que se entregaram aos manjares não cresceu na graça e não se aproveitaram nada. É o que aconteceu com eles. Hoje é o segundo áudio desse estudo e eu espero que você entenda que eu quero que você lembre do seu pastor. De repente você tem um pastor na sua igreja que vale ouro. Cuida dele. Se você puder, cuida o máximo dele. É ele que vai cuidar de você também. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Vamos voltar um pouquinho. Carta aos Efésios. Vamos lá. No capítulo 4. No capítulo 4 de Carta aos Efésios, o versículo 11 ao 14. Olha o que está escrito aqui. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 14, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu vou falar uma palavra que eu acredito que você já deve ter conhecido por aí, né? Sabe o que tem que acontecer hoje nas igrejas? Separar os homens dos meninos. Tem muita gente que é menino ainda, tá? Tem que separar os homens dos meninos. Você tem que dar ouvidos às palavras pregadas por homens, não por meninos. O menino aqui, eu não estou falando no sentido daquelas pessoas que saem em mistério e falam que aquilo é meninice. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo pessoas que são meninos de aprenderem a palavra do Senhor. São meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Isso é menino. Tem que separar os homens dos meninos. Entendeu esse versículo? Eu acredito que todo homem tem a sua capacidade de entender se Deus está agradando ou não. Se aquilo está na Bíblia ou não. Você tem essa capacidade. Você não pode ficar seguindo ventos de doutrinas. Não pode. Você tem que aprender a verdade, seguir a verdade e ficar na verdade. Imagina uma árvore que foi plantada num canto, de repente acabou a água ali. Você acha que ela se levanta e vai para outro canto? Não. Enraizado ali você tem que ficar. Na onde aprendeu de Cristo. Ah, mas o pastor não concorda comigo, eu tô fora. Ei, dá um pulinho na minha página lá e assiste um vídeo das pessoas manhosas. Vai ver o que é ser manhoso. Procura agradar a Deus. Olha o que está escrito aqui no verso 11. E ele mesmo deu uns apóstolos e outros profetas e outros evangelistas e outros pastores e doutores. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todo que foi chamado, todo aquele que tem esse ministério na sua vida, tem que chegar no seu aperfeiçoamento. Verso 13. Até que todos cheguemos na unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Você já chegou a ser varão perfeito? Não. Procure buscar. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos,
Entendeu? Sai de ser menino. Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento. É o que está acontecendo aqui hoje em dia. Por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, roubando deles a fé, roubando deles a esperança. Então, separa os homens dos meninos. Separa. Não dá para ser mais meninos, temos que ser homens de Deus, mulheres de Deus. Separa os homens dos meninos. E lembrai dos vossos pastores, que pagaram o preço por sua vida, para você deixar ele ali e ficar seguindo outros pastores errados. Mas existem homens de Deus, pessoas que pagam o preço. Abre a sua Bíblia, volta para mim, né? Volta aqui em Hebreus 13 de novo. Existem homens de Deus. Existem pessoas que pagam preço. Dá uma olhadinha em Hebreus 7 de novo. 13, capítulo 13, verso 7. Vamos lá? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Não falaram a deles. Não pensaram em inventar nada para levar você a Deus. A fé dos quais imitai. É a fé desses verdadeiros pastores genuínos que você tem que seguir a fé deles. Imita a fé deles. Tem mais. Atentando para a sua maneira de viver. Já percebeu que aquele pastor, a única felicidade dele é quando está na congregação, ou está no meio dos irmãos, ou com a sua família? Ele está morto para o mundo, ele não vive no mundo, ele anda no mundo, mas não é do mundo. Tem muito crente que está com cheiro de pecador. Por quê? Daqueles pecadores que estão praticando ainda. Se vestem como crente, falam como crente, andam com uma Bíblia, dá até para enganar, mas não pertence a Deus. Como fazer? Como que pode uma pessoa que não honra seu pastor? Mas eu conheço a Bíblia, eu tenho teologia, eu fiz isso, aquilo e outro, eu que sei. Não, senhor. Se você tem um pastor, você está submisso a ele. Lembrai dos vossos pastores, porque quando Cristo voltar, ele vai acertar as contas com o pastor, e o pastor vai falar, ele vai falar para o pastor: cadê aquela ovelha? Ah, senhor, ele saiu da minha congregação, ele não queria mais. Tá, aí Deus vai chegando em você e vai falar assim: por que você largou aquele pastor? É que eu aprendi teologia, que eu já tenho muito conhecimento e que eu já posso andar sozinho. Errado. Todos nós temos que ter um pastor. E os pastores têm Jesus como seu grande pastor. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Jesus é o pastor dos pastores, e os pastores têm as suas ovelhas que vão dar conta por elas nos últimos dias. Então você tem que entender o seguinte: você tem que dar honra e você é submisso ao seu pastor. Mas eu não creio muito nas palavras que ele fala. Você tem que crer na palavra de Cristo. E se ele está da maneira que você não gosta, ore a Deus. O Espírito Santo vai te dizer o que tem que fazer. Abre a sua Bíblia agora, já que você está em Hebreus. Vamos lá no capítulo 13, no verso 17. Olha o que está escrito no verso 17. Capítulo 13 e o verso 17. Obedecei a vossos pastores. Não é o seu entendimento, conhecimento que você fez na faculdade. Não. Obedecei aos vossos pastores. Podia ter um ponto final aqui, parar? Não, tem uma vírgula, tem continuação. E sujeitai-vos a eles. Tá certo que se aqueles pastores que estão fazendo coisa errada, você não pode seguir os erros deles. Ora a Jesus para Jesus te mostrar o que você tem que fazer. Mas se você tem um pastor na sua igreja, obedeça, se sujeita, obedeça e se sujeita. Ele é seu pastor. Ele é o seu pastor. E você quer ver a gravidade de ser um pastor? Porque agora vejo tão grande e importante compromisso que é ser um pastor. Não queira ser pastor, porque olha só o que está nas costas de um pastor. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas,
Vírgula, não é ponto final, tem continuação. Quer dizer que eles estão cuidando das suas almas. O seu corpo, ele não quer saber da vaidade do seu corpo, ele quer saber do zelo da sua alma. E depois da vírgula, pastor? Como aqueles que hão de dar conta delas. Aleluia. É como se o tribunal fosse agora. Deus chama o pastor e fala: pastor Alex, vem cá. Eu quero saber onde está aquela ovelhinha, aquela ovelhinha, aquela ovelhinha. Porque o bom pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Ele não fica deixando ela no lamaçal do pecado. O bom pastor sabe cuidar e dar a vida por elas. Agora preste bem atenção, que esses pastores, eles velam por sua alma. Os falsos pastores não, eles velam pela lã da sua alma, do seu corpo, eles querem a lã. Mas os bons pastores velam por sua alma. Está entendendo? E eles vão dar conta delas. Eles vão dar conta. Para que façam com alegria e não gemendo. Porque isso não vos será útil. Amém? Vocês entenderam? Eu quis finalizar aqui em Hebreus 13:17. Obedecei e sujeitai. Eu comecei esse estudo ontem dizendo para vocês: lembrai dos vossos pastores. E hoje, obedecei e sujeitai. Tem tanta gente boca dura com seus pastores, tanta gente falando mal dos seus pastores. Ora por ele, põe ele no seu joelho, ora por ele, para de falar mal da vida dele. Ele orou por você, para você ser liberta, pela sua família. Agora só porque ele tropeçou alguma coisinha, você está julgando ele? Errado. Orai pelos seus pastores. Amém?